Boa noite, então, pessoal. Hoje é 18 de janeiro de 2023. Hoje, no início da aula, teremos aí um depoimento do Capitão Ricordi. Ele foi aluno do CR o ano passado e passou no concurso de 2022. Então, agora eu vou passar a palavra para ele dar o depoimento dele a respeito de como ele se preparou para o concurso, quais são os bizus que tem para preparação, né, e o quanto o curso CR foi útil na sua preparação. E depois fica aberta, tá? A microfone aqui, vamos dizer, para vocês fazerem perguntas, tirar dúvida. Então, aproveita aí a experiência do Ricord, sem se preocupar muito com o tempo. Vamos aproveitar essa oportunidade aí do Capitão Ricord estar conosco e tirar dúvida com ele e aproveitar a experiência dele, tá bom? O tempo que a gente está tendo agora, a gente compensa na semana que vem, tá bom? Vai lá, Ricord, é contigo. Bom, então, a experiência que eu tenho do concurso, eu iniciei a preparação em setembro do ano passado, já no CR, no curso do Coronel Romeu. Foi uma preparação bem gradativa, né? Começando só com a esquematização, depois, primeiro com a interpretação, depois com a esquematização, e só com uma questão, depois com duas questões completas. Então, houve essa parte do aumento progressivo ali da preparação. Acho que o grande bizu, eu sempre falo para o pessoal, para a execução da prova, é escrever o máximo possível, e que é o que o CR prega, né, e para mim foi um diferencial, principalmente porque quando você coloca mais ideias, escreve mais, você se dá a oportunidade de errar, né? E quando você escreve menos, quanto menos ideias se colocar lá, você tem que escrever o parágrafo perfeito, tem que escrever as coisas com o mínimo de erros, né? E aí é adequação. Eu me adequei mais com esse método, né? Porque eu sou menos detalhista, sou uma pessoa menos detalhista, e esse método me proporcionou a oportunidade de escrever alguns erros na prova, destacar menos, saber menos as opções de destaque ali das provas. Então, isso aí foi o que eu acho que me alavancou na prova do ano passado, né? Então, sempre quando eu falo que eu escrevia 7 ideias na introdução, todo mundo fala: pô, como é que tá jogando fora tempo, não sei o quê, mas eu penso que isso aí, primeiro, que já dá um diferencial de quem lê a prova, quem vai ler sua prova, você já demonstra para ele que você está por dentro do assunto, quando você escreve 7 ideias numa introdução, por exemplo. Então, quando você escreve, por exemplo, num parágrafo de antecedentes daquilo que está sendo perguntado, né? Quando você escreve alguma coisa, alguma informação da questão, apresentando ela na introdução, já é um cartão da sua prova. O Coronel Romeu falava que não acredita muito nessa parcialidade, mas eu acredito que você já cria boa vontade da banca ali para ler a sua prova, pelo menos, né? Então, se você consegue se adaptar a isso, eu acho que você já tem um diferencial em relação às outras provas, né? O Patusco, que era outro major que nos orientava no ano anterior, ele sempre falava isso também. O pessoal sempre preocupado, né, em destacar no máximo de parágrafos possível, e o Patusco falava: ó, eu destaco se der, se não der, eu não forço a barra, destaco só em um parágrafo, só para ter o gancho depois lá na CP. Então, por quê? Porque eu vou escrever 7 parágrafos. Então, o pessoal que destaca em todos os parágrafos vai escrever 4, 5, talvez. Então, acho que é o grande bizu, né? E realmente é o diferencial. Ele te dá margem para poder errar. E na preparação, principalmente nessa fase agora em janeiro, procurava fazer as provas sem consulta, sem olhar nada e dentro do tempo, que é uma coisa também que o Coronel Romeu falava bastante. Mesmo que a prova
não ficasse o ideal, não ficasse em condições. Eu fazia sexta-feira à tarde, depois do expediente fazia ali a prova do PEP, e se eu achasse que a prova tinha ficado ruim, não tinha ficado em condições porque eu não sabia o conteúdo, aí no sábado e no domingo eu ficava decorando o baremo do PEP para pegar o conteúdo, e se fosse o caso, eu escrevia alguns parágrafos para reforçar, mas eu não refazia a prova. Então, tentava fazer sempre no tempo e sem consulta, todas as provas, e não olhava a prova do PEP antes da sexta-feira à tarde, só olhava na hora. Imprimia, ele tentava me forçar para não olhar essa prova antes. E, inclusive, se alguém comentava no grupo, eu falava, não quero saber da prova, por favor, não dá spoiler da prova, não. E eu acho que isso aí também é uma coisa boa, porque na prova, no dia, pode cair qualquer coisa, né? Então, você tem que se treinar com esse susto que você vai tomar ali no dia. Que é possível acontecer também. E se o susto vai acontecer para você, vai acontecer para todo mundo. Provavelmente. Quem se preparou vai estar mais ou menos no mesmo nível ali. E aí, depois, no final, no intensivão naquele mês do papiro ali, teve o intensivão do Coronel Romeu, do cursinho, e aí a vantagem é que a gente expande as ideias ali do PEP, né? Então, pega o PEP e faz uma miscelânea dos assuntos ali e vê as possibilidades que podem cair no dia do concurso. E ali, como tem bastante gente para discutir, aparecem várias ideias que você não tinha pensado, não tinha elencado, não tinha papirado. Muitas coisas eu não sabia até esse intensivão e aprendi realmente no intensivão ali, por causa dos camaradas que estavam fazendo o intensivão. Então, basicamente, foi essa preparação. Setembro a dezembro, uma preparação progressiva. Em janeiro, já fazia as provas do PEP e alguns outros simulados, valendo sem consultar. E no último mês, eu fazia esse intensivão do Coronel Romeu e fazia pelo menos uma esquematização por dia. Pegava alguma questão aleatória daquele banco de provas dos baremas que tem lá e fazia uma esquematização para ver se eu estava sabendo aquele assunto. Se eu não soubesse, eu tinha que reforçar aquele assunto ali. Acho que é isso, Coronel. Excelente, Ricord, muito bom. Então, vocês viram aí, tem muita coisa que eu tenho falado, o Ricord seguiu e deu certo, né? Principalmente em relação a fazer as tarefas, isso é fundamental. Tentar treinar exatamente com as condições do concurso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, de qualquer natureza aí. Tranquilo? Esquevinato. Não, não. Ah, achei que você tinha levantado o Não, braço. obrigado. Um Ah, o, abraço aí, Ga- Ricardo. o Gabriel. Ô, Ricord, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa Só noite, tudo bem? Boa noite. Só para saber se foi o seu primeiro concurso, como é que foi a questão da pressão, né, de fazer a prova, se você já tinha feito concurso antes, como é que foi essa sua experiência aí? Então, esse foi o primeiro concurso. Eu sou da turma do Escavinato, do Carneiro, que está aqui, né, do pessoal de 2008. Então, foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu, eu não tinha pressão, né? Acho que o pessoal mais zero tem essa pressão, normalmente. Eu não sou tão bem classificado na minha turma. Então, para mim, eu julgo que seja mais fácil para, por exemplo, Escavinato, aí, que acho que é o 01 da minha turma de artilharia. E sem querer te botar pressão, tá, Escavinato? Mas eu acredito que a pressão para o zero seja um pouco maior. E, cara, devido à preparação, eu estava tranquilo. Assim, naquele último mês, a gente faz questões de tudo que é tipo, cara. Então, assim, e eu sabia que se caísse com um assunto que eu não soubesse nada, mesmo que eu não soubesse nada, eu ia ter capacidade de escrever. Eu tinha decorado aquele popô, e aí o popô também é uma ferramenta que ajuda a se safar em qualquer situação. Então,
eu estava tranquilo aí no dia da prova, estava tranquilo. Aí eu lembro que eu li a primeira, por exemplo, história, eu li a primeira questão lá que era sobre a Amazônia, né? Aí aqui tomei aquele baque inicial da prova de história, falei, pô, não sei nada de Amazônia, de informação territorial da Amazônia. Só que aí respira, né? Calma, aí é o que o Coronel sempre fala, começa a interpretar, escrever a interpretação da questão, aí você vai respirando, aí você vai começando a voltar ali, né? A calma. Aí, pô, eu falei, mas a questão não é sobre a formação territorial da Amazônia, é sobre a formação territorial do Brasil, que é a mesma coisa. Então, o Tratado de Madrid entra nessa questão, aqueles tratados todos ali do Brasil Colônia entravam na questão. Quando você podia falar de entradas e bandeiras, que não que afetou a Amazônia também, mas é um assunto de Brasil, né? E tinha caído no PEP, então o assunto estava fresco na mente, né? Então esse negócio da pressão aí acontece, né? Existe esse medo, esse receio, mas o pessoal falava para mim, eu também não acreditava que a gente ia chegar no dia da prova e ia estar em condições de fazer, porque a gente sabe que o assunto da ICM é muito vasto, né? E às vezes o cara pergunta de algum detalhe, alguma questão muito específica, mas a gente tem condições de resolver qualquer tipo de questão no dia. Se levar a sério ali, vai chegar no dia e vai conseguir resolver qualquer tipo de questão. Muito bom. Mais alguém aí quer fazer a pergunta? Aproveitar agora a oportunidade aí para tirar dúvida. Não? Ok. Recorde, diante de tudo isso que você aprendeu aqui no CR, da sua preparação, o que você diria assim que foi fundamental, o mais importante que você aprendeu aqui no curso para te deixar tranquilo como você estava no momento do concurso? Com certeza foi estar escrevendo mais do que qualquer outro. Então, isso aí, eu sabia que se eu conseguisse completar a prova do jeito que eu havia treinado, eu estaria à frente dos demais. Isso eu não tenho dúvida. Tanto que depois da prova, ainda antes do resultado, todo mundo que eu conversava sobre o concurso e falava que eu tinha escrito 7 ideias na introdução, depois mais 7 parágrafos, mais a CP no A ponto, mais 7 parágrafos, mais a CP no B ponto, mais 7 parágrafos na introdução da segunda questão. E o Coronel fala 14, né? Na 14, eu escrevi 15 parágrafos no desenvolvimento da segunda questão nas 2 provas. Então, eu sabia que eu tinha ido bem na prova, tinha condições de estar competitivo de passar. E tinha um diferencial de ter escrito muito mais do que os outros, né? Todo mundo que eu conversei era 4, 4, 1, perdão, era 4, 4, 12, 4, 4, 10, 5, 5, os que tinham escrito mais, 5, 5, 12. Então, eu sabia que eu tinha escrito muito mais que esse pessoal. E aí, o Coronel ele apresenta um negócio de gaivotas, né? Que é real. No final das contas, você leva uma vantagem absurda na quantidade de gaivotas nessa contagem. Isso aí. Ednei, pois não. Boa noite a todos, boa noite, Ricardo. Cara, são duas dúvidas que eu tenho. A primeira é com relação ao tamanho da introdução. Provavelmente caiu para uma segunda página, né? Assim, qual foi mais ou menos o tamanho da sua introdução ali? E a outra pergunta, qual que era a média de linhas que o seu parágrafo possuía? 5, 6, 4? Você se recorda? Essa é uma pergunta também que era muito recorrente quando eu falava que tinha escrito toda essa quantidade de parágrafos. Então, a introdução ela entrava na segunda página e normalmente a ligação com o desenvolvimento já era na segunda página. Era só esse parágrafo que passava para a segunda página. E na média, meus parágrafos tinham de 6 a 7 linhas. 6 linhas normal. Era o que eu fazia. E depois a gente bolou um gesso para o parágrafo, né?
que aí ficou formatado os parágrafos. Eu já sabia, a prova virou praticamente um preencher lacunas. Os parágrafos tinham o tópico frasal ali, aí a ligação para a explicação, né? Aí tinha as palavrinhas lá, chave que a gente tinha em cada parágrafo, e depois exemplificação e a conclusão, o e daí do parágrafo. Né? Nisso aí davam 6 linhas, no máximo 7 linhas no parágrafo. E na segunda questão, que é uma coisa também que é muito comum, o parágrafo já começava na explicação / exemplificação. Por quê? Porque o tópico frasal era o título do A ponto, por exemplo. A ponto. Aí, o título do item lá já era o meu tópico frasal. E aí, embaixo, já começava explicando. Trata-se de tal, 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 tal. Exemplificava e partia. Então, na segunda questão, o parágrafo já diminuía para umas 4, 5 linhas. Excelente. Mais alguém aí fazer alguma pergunta? Tá bom. Recorde, muito obrigado aí pelo seu depoimento, por tudo aí que você passou aqui para a gente. Isso é bom porque reforça aquilo que eu tenho dito, né? Eu tenho falado e tal, mas quando vem um oficial que fez o curso completo, fez as tarefas, seguiu todas aquelas recomendações que eu tenho feito, que eu faço aqui no curso, tem grande chance de ser aprovado, né? Você sentiu confiança, você viu que tinha um diferencial, né, competitivo por estar com bastante treinamento, escreveu bastante parágrafos, então realmente foi muito válido esse teu depoimento aqui. Eu digo que isso tem um ganho muito maior, né, para dar confiança para seguir nesse caminho que o curso tem proposto. Ricorde, obrigado, sucesso aí no curso, na ICEME, seja feliz aí. Vai dar uma ralada, né? Que vai ter que ir todo dia. Se bem que as aulas vão ser na ESAO, né? As aulas estão sendo na ESAO, as aulas É, estão sendo na ESAO. tranquilo. Mas no segundo ano, fica tranquilo que você vai ter palestra para caramba e vai ser lá na ICEME. Não te falaram ainda, mas com certeza isso vai acontecer. Mas eu digo que vale a pena o sacrifício, vale a pena passar para o quadro de Estado Maior, tem muitas recompensas, né? A carreira realmente dá uma alavancada, porque no final das contas, os cargos que você vai ocupar são de maior ascensão, de maior importância, e vai ser assessor direto dos oficiais generais. Então, realmente, naturalmente, a carreira ela dá uma alavancada por conta de ser o Estado-Maior. Parabéns, sucesso, felicidades aí no Rio de Janeiro, e eu que agradeço muito aí teu depoimento. Obrigado, Coronel. E desejar boa sorte e boa prova para todo mundo. Boa preparação. Vai dar certo. Só acreditar que dá certo. Obrigado, Coronel. Até logo. Um abraço.